O Botafogo precisa vencer o Estudiantes hoje para se manter vivo na Libertadores. Só a vitória interessa. O empate não elimina o Botafogo, mas é a vitória que vai trazer a confiança necessária para acreditarmos que as oitavas de final realmente estão cada vez mais próximas e o Botafogo também se reconectar com o seu torcedor. A vitória contra o Internacional fez as pazes, pelo menos de uma parte da torcida, e hoje é o jogo para a gente mostrar, né, que o bico do avião apontou para o alto e é hora do Botafogo decolar. Vamos falar sobre esse jogo? Vamos falar depois da nossa vinheta. Roda aí. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. Quarta-feira, 14 de maio de 2025. Você que ainda não segue aqui o canal do Medeiros, seja muito bem-vindo. Você que já segue, muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, é muito importante. Você contribui aqui para o crescimento do canal. Se o botãozinho hypar estiver aparecendo para você aí também, clica nele, você ajuda o canal do Medeiros. Vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e Estudiantes, escalações prováveis, como é que deve vir um Botafogo, Estudiantes, análise da pré-jogo da partida. Ontem a Laú venceu o Carabobo, era o resultado esperado de fato, né? Venceu por 4-0, então colocou aí uma pressão a mais nesse jogo de hoje do Botafogo contra o Estudiantes. Hoje o cenário do Grupo A da Libertadores está com a Laú 10 pontos, Estudiantes 9 pontos, Botafogo 6 pontos e o Carabobo eliminado com 1 ponto. Então, assim, o Botafogo vencendo hoje o Estudiantes, o Botafogo vai a 9 pontos, só que para o Botafogo passar o Estudiantes hoje, o Botafogo precisa ganhar o Estudiantes por 3 gols de diferença. Não é um resultado muito comum, principalmente se tratando de Libertadores também. O Estudiantes é uma equipe tradicionalíssima na Libertadores, difícil, né? Se acontecer, ótimo, placar elástico, o Botafogo já vai para segundo lugar nesta rodada mesmo. Mas se o Botafogo vencer por 1-0, 2-0, né, o Botafogo continua em terceiro lugar. Mas o Botafogo se coloca numa boa posição, né, em relação ao contexto desse grupo A. O Botafogo vai para 9 pontos e o grupo vai para a última rodada totalmente aberto, né, os 3 clubes disputando 2 vagas. Universidade de Chile, repito, 10 pontos. Estudiantes, 9 pontos e o Botafogo com 6. O Estudiantes, mesmo se perder hoje para o Botafogo, eu acho que o Estudiantes tem grandes chances de passar. Que na última rodada, na Argentina, tem Estudiantes e Carabobo. O Carabobo já é eliminado, o Estudiantes deve vencer a equipe do Carabobo e provavelmente vai a 12 pontos, o que garante o Estudiantes na próxima fase da Libertadores. E aí, o Botafogo e a Universidade de Chile vão brigar pela outra vaga, né? E aí o Botafogo precisa vencer a Universidade de Chile na última rodada no estádio Newton Santos para garantir a vaga. O empate não interessa. O Botafogo precisa vencer de qualquer jeito a Universidade de Chile. Tanto que a gente quer a vitória hoje, é para isso que a gente vai hoje, a gente vai buscar essa vitória, mas se caso acontece, por exemplo, um empate hoje, ainda continua sendo a seguinte situação. Se o Botafogo vencer a Universidade de Chile, precisa vencer pelo placar de 2-0 ou 3-1, 4-2, enfim. Se o Botafogo empatar hoje e vencer por 2 gols de diferença a Laú, o Botafogo ainda assim se classifica para as oitavas de final da Libertadores. Mas a gente não quer esse sufoco não, pelo amor de Deus. O Botafogo vence esses 2 jogos, faz o seu dever de casa, vence hoje, vence a Laú na última rodada e vamos para as oitavas de final, né? Só ver ali o que vai acontecer, se a gente vai ficar em primeiro do grupo, se a gente vai ficar em segundo. Se o Botafogo, por exemplo, vence as 2 partidas, o Botafogo provavelmente vai disputar o primeiro lugar com o Estudiantes no saldo de gols. Porque se o Botafogo vence o Estudiantes, vai a 9, vence a Universidade de Chile, vai a 12, o Estudiantes provavelmente vai vencer o Carabobo, vai a 12 também. E aí o saldo de gols vai ser determinante para quem vai ficar em primeiro lugar e quem vai ficar em segundo. Ontem eu li alguns comentários assim: Medeiros, não importa muito não, segundo lugar, ano passado deu sorte, ano passado nós fomos segundo lugar e fomos campeões. Gente, assim, eu sei que o torcedor do Botafogo é supersticioso, né? Acredita muito nessas coisas, mas
ser líder do grupo tem suas vantagens, né? Você decide em casa todos os jogos, enfim, você pega clubes do pote 2 nas oitavas de final, né? Clubes que, assim, na teoria, são clubes mais acessíveis, né? Se você fica em segundo lugar, você pega os primeiros lugares dos outros grupos, são adversários muito mais difíceis. Ano passado, por exemplo, a gente teve que passar de Palmeiras e São Paulo, um troço de doido, né? Claro, tudo deu certo, foi maravilhoso ano passado, mas quanto mais fácil ou menos difícil for a competição, melhor, né? Não tem como a gente virar e falar, eu prefiro ser segundo lugar. Na minha opinião, não existe isso. Vamos tentar buscar a liderança, vamos tentar ser o primeiro do grupo, né? E para isso, o Botafogo precisa vencer os 2 jogos e com bom saldo de gols, para conseguir ser o primeiro do grupo e desbancar o Estudiantes de La Plata, tá? A partida de hoje no estádio Newton Santos vai começar às 9h30 da noite, tá? A transmissão será em TV aberta pela TV Globo, tá bom? O Botafogo deve repetir o time que goleou o Internacional. O Botafogo tá com muitos desfalques, né? Barbosa, Savarino, Matheus Martins estão se recuperando de lesão. Então, o Renato Paiva resolveu dar sequência ao time que foi bem contra o Internacional e goleou. Então o Botafogo deve ir a campo com o John no gol, Vitinho na lateral direita e Alex Telles na lateral esquerda. Na zaga, Jair Cunha e David Ricardo. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas. No ataque, Jefinho, Cuiabano, Arthur e Igor Jesus. Cuiabano jogando mais uma vez como ponta esquerda, né, na posição que ele realmente vem se encontrando aí, tá fazendo gol todos os jogos, o Cuiabano jogando demais. Jefinho na ponta direita, mas fazendo aí variações com o Arthur. O Arthur que jogou como segundo atacante, mas geralmente ele fica trocando ali, fazendo umas variações táticas com o Jefinho para enganar o adversário. Vamos ver como é que vai funcionar hoje contra o Estudiantes. O Botafogo, se conseguir mais uma vitória hoje, o Botafogo de vez aí mostra a sua evolução, né? O Botafogo estava aí patinando muito, principalmente fora de casa, era o que a gente vinha falando, o Botafogo não estava jogando bem fora de casa, e continua não jogando bem, até na vitória do Carabobo o Botafogo não foi bem, mas dentro de casa no estádio Newton Santos o retrospecto é muito bom. O Botafogo não perdeu no estádio Newton Santos ainda com o Renato Paiva, né? Só teve um empate contra o São Paulo e de resto, todos os jogos o Botafogo venceu. Então é para isso que o Botafogo entra em campo hoje, para mais uma vitória importantíssima nessa Libertadores da América e que vai deixar o Botafogo vivo na competição. Assim como o Renato Paiva, o técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, também tem problemas para escalar o time, tá? O meia Medina e o atacante Carrilho estão fora da partida, tá? Um por suspensão e outro por lesão, tá? E isso o Piove deve entrar no lugar do meia. A dúvida fica entre o Jiménez e o Alário para jogar no ataque. Então, a escalação provável, né, do Estudiantes deve ser Mancídia no gol, na lateral direita Messa e na lateral esquerda Arzamendia. Na zaga, Santiago Núñez e Facundo Rodrigues. No meio-campo, Gabriel Neves, ex-jogador do São Paulo, e José Sosa. Na direita, Piove, na esquerda, Ascacíbar. E no ataque, Luciano Jiménez e Palácios. Esse deve ser o time do Estudiantes para logo mais, tá bom? A arbitragem de hoje, Juan Benítez do Paraguai, auxiliar número 1, Eduardo Cardoso, também do Paraguai, e assistente número 2, Julio Aranda. Trio paraguaio, né? E o VAR também do Paraguai, Ulisses Luiz Meirelles Abraham, tá bom? Então essas são as informações desse jogo de logo mais. Eu quero conversar com você, torcedor do Botafogo. Deixa o seu placar, deixa o seu palpite aqui nos comentários do canal do Medeiros. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal do Medeiros, beleza? Vamos para cima, é Libertadores, o Botafogo é o atual campeão, pensamento positivo, otimismo, toda a força do mundo hoje, a torcida do Botafogo vai empurrar o Botafogo para mais uma vitória, se Deus quiser. Beleza? Vamos para cima, é o glorioso. Vamos, fogo!